Sejam bem-vindos ao canal A Leitura, a Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora. O canal A Leitura é voltado para literatura e cultura. Toda semana tem um vídeo novo, como resenhas, reflexões, leituras e também podcast. Pode ouvir histórias e livros. E no podcast desta semana estamos com uma autora, uma artista plástica chamada Chiara. Ela é escritora, artista ítalo-suíça, radicada em Lausanne, na Suíça. Com formação universitária em trabalho e políticas sociais, dedica-se à criação artística em múltiplas linguagens, poesia, pintura, fotografia e oficinas criativas. Autora dos livros Sur les ailes de liberté, Nas Asas da Liberdade, e de Raízes e de Maré, Axé. Também participou de diversas antologias, como Amores e Lembranças, A Música das Coisas e Poesia é Liberdade. Neste momento, eu irei chamar a Chiara para os estúdios. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bem, Chiara. É um prazer tê-la aqui no podcast, né? No Pode Ouvir Histórias e Livros. E já irei iniciar a pergunta. Onde você mora? Então, estou muito feliz de estar com vocês. Bom dia para todos. Eu tô aqui conectada desde Lausanne, na Suíça francesa, a uns 40 minutos de Genebra. E eu moro em Lausanne desde 2011. Eu E nasci na Suíça italiana, no você Ticino. é italiana e mora na Suíça. Isso Eu mesmo. sou suíça italiana, eu vim da parte italiana da Suíça, eu moro na parte francesa. Estou aqui já há mais de 10 anos. 10 anos. Chiara, eu vejo que, li em tua biografia, que tu interage em diversas línguas. Como essa vivência, né, intercultural e linguística influenciou na sua forma poética e artística? Sim, então meu trabalho é bem interlinguístico e intercultural, né? Primeiramente porque de raiz falo italiano, e moro numa cidade que fala francês. A Suíça é plurilingue de história, a gente tem italiano, francês, alemão e romancho ainda. E também o meu trabalho poético ecoa do trabalho social que eu fiz já há vários anos em Lausanne, que foi com migrantes do mundo inteiro, acompanhava migrantes refugiados e também da América Latina. Então, essa plurilinguismo, né, esse multilinguismo, ele é bem radicado na minha raiz, assim, da minha história, também no panorama cultural suíço, que é multilingüe, e aí ecoa essa vivência humana também que teve do lado do trabalho social, que vem também na escrita e nas oficinas. Vindo de uma formação em trabalho e políticas sociais, né, que está presente em sua obra, como essa experiência dialoga com arte, com literatura, né, como você acredita que trouxe uma visão mais sensível na tua obra, no geral, não somente como poeta, artista e artista também? Sim, com certeza, porque o estudo das políticas sociais, da sociologia, trouxe uma consciência sobre sociedade, sobre também o funcionamento e enjeux, né, assim como desafios sociais pelo mundo, pela Suíça, pela Europa, que é bem marcado. Então, o olhar assim sociológico vem nas poesias, vem nas temáticas que eu trabalho nas oficinas e também vem como foco e como também interesse pessoal. Eu gosto de unir arte e social, assim, cultura e humanismo, né, desenvolvimento humano, e também as pessoas com quem trabalho, os lugares em que eu escolho trabalhar, por exemplo, fazer oficinas, são geralmente lugares, pessoas ou colaborações que têm também essa sensibilidade mesmo, e esse interesse e essa convicção que a arte também pode mudar vidas, pode ter uma influência na sociedade. Então, as coisas estão, sim, muito, muito ligadas.
E em tempos de tantas crises, né? Tanta guerras, guerras políticas, matanças, desigualdade, né? Você como um artista, né? Qual a função, né, da poesia na sociedade, na política, no todo? É, eu conversando agora com você, veio a lembrança de um poema chamado Expulsão da Poesia, que é de Jorge Sena. Ela é muito interessante, é até uma dica de leitura. É uma crítica mesmo social sobre o que estava acontecendo na época, em 62, né, 1962, e também como a poesia estava sendo tratada. E ver agora a lembrança, né, você fala. E aí eu te faço a pergunta, qual, no seu olhar, a função social da poesia? É, também ecoa você falando como a poesia foi tratada, né? Assim, a poesia é a atenção às pequenas coisas, é a atenção ao visível, ao poético, né? Que tem em todo lugares, mas precisa do nosso olhar se pousar nessas nesses desafios, nesses mundos do mundo, né? É como uma atenção aos mundos no mundo. Então, é algo muito pequeno, muito frágil também, que precisa de atenção, de sensibilidade, de tempo, de desempenho, de paciência também, que, claro que a sociedade, o poder, assim, a política dominante não tem muito interesse que isso seja muito comum, muito desenvolvido, né? Porque aí também é um potencial de liberdade social mesmo muito grande. Então é verdade que a poesia tem uma função social para mim e do meu, sim, na minha visão, no meu trabalho, que é frase, que é assim como um funâmbulo, né? A imagem do funâmbulo, que você vai caminhando num fio, mas ao mesmo tempo essa fragilidade tem uma grande força, tem um poder revolucionário e de liberação até muito grande. Então é um pouquinho o paradoxo da poesia, hum, e no mesmo tempo é um paradoxo fecundo, né? Assim, mesmo uma função social muito importante, muito potente, muito inspiradora que talvez sempre foi em perigo, hoje ainda é e talvez sempre será, né? Porque sempre vai ter um sistema dominante, as pessoas que não vão querer os artistas, os poetas trabalharem para assim libertação das consciências, porque isso talvez vai gerar, sei lá, Movimento, né? mudanças, Eles não. movimentos, né? Então, mas a história também, como o poeta que você citou, eu estava pensando em Paul Éluard, que ele escreveu um poema que eu sempre trago nos meus ateliês, que se chama Liberté. Je t'écris sur les murs, je t'écris sur la patte de mon chien, enfim, eu te procuro em cada lugar e je suis née pour te connaître. Liberté é o último verso. Eu nasci para te conhecer, liberdade. É, é muito Muito forte e forte. eu acho que a gente ainda precisa disso e essa mesma função social da poesia e da arte é um poder revolucionário e frágil de despertar a humanidade, então muito grande, na verdade. E ela vai alcançando épocas diferentes, né? Ela vai Uhum. conversando com histórias em tempos diferentes. É muito linda a função da literatura no geral, da arte no geral. Sim, Porque por sim. mais que o artista, o poeta, não esteja daqui a alguns anos, a sua arte, a sua escrita estará e vai Uhum. influenciar vidas, né? Por isso, como tu falou algo importante, muito importante, as classes dominantes, os políticos, aqueles que estão dominando, eles não querem, de alguma forma, que isso... Eles sabem o poder que tem, né? É. A literatura, a arte. Então, eles não fazem, de alguma forma, que isso não seja valorizado, né? Eu queria Uhum. até que você falasse sobre isso na Europa, a sua vivência na Europa, como está sendo em tempos atuais,
isso acontecendo? Você acha que está forte demais essa luta contra a literatura, contra a arte? Porque está um tempo de muito movimento negativo no mundo todo, inclusive na Europa. Né? Sim. Então, é, falando sobre Suíça, a coisa linda da Suíça é que tem um apoio à cultura, tem umas fundações, por exemplo, tem Pro Helvetia, para a literatura tem a Fundação Mikalski, enfim, tem vários órgãos, assim, é, fundações, então, onde os artistas podem pedir apoio financeiro, então, que ajuda a apoiar a cultura. Também tem o dicasteiro de cultura de cada cidade, e tem o responsável da cultura de cada estado, e tem responsabilidade de cultura da Confederação Suíça. Então, tem os recursos, existem, né? É verdade também que com a crise da Europa e em todo lugar, também a Suíça tem um pouco mais precariedade do que um tempo atrás. Tem pessoas que têm mais dificuldades para viver, né? É, como dizer, também, então, tem vários, como se diz, culpa budgetaire, corta de verbas, e a cultura também sofre um pouquinho disso, e então tem apoios, a cultura está viva ainda, bem viva na Suíça, porque a gente continua a lutar, mas também teve um pouco de precarização. E eu acho que na Europa, a situação da cultura e, por exemplo, de jornalistas ou de escritores, né, que denunciam umas coisas como, por exemplo, o conflito na Palestina e Israel, a gente lê que tem repressão, então também é verdade que mesmo que tem coisas que são como aqui, que a gente tem já há muitos anos e que para nós é importante, é normal que tenha, né, também essa liberdade de expressão, os direitos, o Estado social, acho que a gente está num momento mesmo político e social onde a gente tem que lutar para que isso fique aqui e que isso não venha destruído por causa da precariedade no mundo inteiro e por causa dos, dos poderes que querem, assim, fazer talvez outros interesses que podem ser contraditórios com, por exemplo, com o nosso trabalho de artistas, de trabalhar com a cultura para justamente desenvolver a liberdade e a capacidade de refletir, de mudar o mundo. Então, acho que é uma luta, acho, no mundo inteiro também. No mundo inteiro, sim. No Brasil está bem forte também. Chiara, no livro Soleil de la Libertad, Nas Asas da Liberdade, você reúne poesia, pintura e fotografia. Né? Como surgiu essa necessidade de reunir diferentes formas de expressões, né, artísticas no mesmo livro? Sim, então, Soleil de la Libertad, que vocês veem aqui, é um mergulho de poesia e arte visual. E a necessidade de unir poesia e pintura, arte visual, surgiu do fato que o livro mesmo nasceu entre a escrita das poesias e os quadros pintados, assim, no paralelo. Foi um processo, né, um diálogo, um processo criativo complementar mesmo. E o conteúdo do livro é uma viagem ao coração da liberdade, começando das raízes no Ticino até onde estou, e com uma homenagem ao Brasil e à Bahia. Então, foi um mergulho mesmo criativo que foi se construindo no diálogo dos dois, porque as pinturas ilustram as poesias e as poesias dão mais, assim, ar, né? As pinturas, assim, parece que as pinturas também têm uma história própria, uma vida própria, e o formato do livro é pensado também em pequenos poemas que podem ser lidos um depois do outro, por exemplo, um por dias. Então, a pintura com o poema faz como uma pequena
encarnação, Sim. pessoa poética por dia com quem o leitor pode se identificar aos poucos. Um corpo do corpo, assim como um corpo feito de complementaridade. A própria pintura é uma poesia, né? Que você, então, pelo jeito que colocou no livro, é possível mostrar o livro por dentro? Claro, sim, a própria pintura é uma poesia, porque a pintura fala, ela tem uma história, né? Por exemplo, essa que depois vocês vão ver mais de perto, mais para frente no podcast, se chama justamente Sulle ali della Libertà, e é uma pintura bem grande, como 2 metros de, assim, 1 metro por assim, e de verdade, quando você está na frente dessa pintura, você vai sentir ecoar a poesia da liberdade e vai sentir essa sensação de mergulho para dentro, no infinito e nesse poder também das águas, da força, né, que mora na água, como canta a música, que a gente precisa para ser mais livre. E as poesias, como dá para ver, são curtinhas e tem o quadro de lado. E a técnica também das pinturas é uma viagem entre o acrílico, a colagem e o figurativo e o abstrato. E aqui, então, é uma viagem que acaba com esse até, né? Em italiano, até significa para você. Então, até breve, até sempre, até logo. Aí, fecha a viagem, mergulhando, como a gente fala, na emoção e na leveza. Nossa, muito lindo, parabéns. E agora do livro De Raízes e de Maré Axé. Como foi o processo criativo e o que moveu teu coração para enxergar? Creio que há muita espiritualidade no livro, né? Como foi que você uniu a poesia, né? Juntando arte, né? E espiritualidade. Então, aqui, de Raízes de Maré Axé, é uma homenagem à alegria, à resiliência e à força da Bahia. Também é uma recolta poética, né? Dessa vez com as poesias e as pinturas assim organizadas num formato diferente, mais, digamos, mais imponente, cada um do seu lado, com as imagens mais grandes que contam uma história maior e com a poesia do outro lado que dialoga também visualmente. Brincamos com a poesia visual, não sei se dá para ver, mas também visualmente o poema quer criar uma imagem, uma estética, né? Me lembrou bastante, não sei se tu conhece um escritor brasileiro, é da minha terra também, Ferreira Goulart. Ele tinha uma Ah, maneira de sim. escrever concreta, neoconcreta, aquela coisa, me lembrou bastante, muito lindo. Sim. Por exemplo, essa homenagem à natureza visualmente quer lembrar uma árvore, né? E do lado tem as crianças brincando no campo de futebol. Então, essa obra toca umas temáticas assim essenciais sobre natureza, sobre o ser humano, né? Infância, a idade adulta, dificuldades que fazem que a gente precisa lutar e querendo pegar essa resiliência e essa alegria baiana, brasileira toda, né? Mas aí especificamente é uma homenagem à Bahia e umas pessoas assim, territórios afetivos da Bahia com quem trabalhei já há muito tempo e que queria justamente agradecer. E é uma viagem também, uma viagem homenagem. E a intenção do processo criativo desse livro também era de ser uma ponte entre Bahia, Brasil, Europa, e também entre as diferentes partes da Suíça, porque as ilustrações aqui estão feitas em colaboração com uma artista que se chama Nathalie Burri, que é suíça-alemã, e que eu encontrei ela no Ticino. E então, essa colaboração também queria levar digamos, um ponto de força a mais para mostrar que a arte é de verdade uma linguagem universal e
que seja alemão, francês, italiano, português, enfim, cada língua, vida e percurso que seja, a gente pode se reencontrar e se libertar juntos nessa caminhada. E também a temática de raízes e de maré axé tem uma intenção muito universal de união, né, entre raízes, maré, então céu e terra, água, os elementos, que são também, como dizer, aspectos universais, que vão além dos idiomas, dos trabalhos de cada um, das ocupações, dos interesses. Então, essa obra queria ser de verdade uma ponte, além de ser uma homenagem, né, para o meu querido Brasil. E o processo criativo mesmo foi muito, muito ligado a essa ideia de ponte. E a última coisa interessante para saber é a colaboração, essa artista que é muito jovem, mas tão talentosa, porque as imagens são muito, 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 como dizer, falantes, né? Muito lindas e impactantes. Impactante, sim. As cores, né, vibrantes também. Exatamente. E ela nunca foi para o Brasil, ela não sabia nada sobre o Brasil. E a coisa muito linda, então, é que ela lendo umas poesias minhas e tendo, assim, umas dicas minhas, ela conseguiu fazer umas ilustrações que, quando eu vi, e todo mundo, o público aqui também pensou a mesma coisa, todo mundo ficou muito surpreendido sobre o fato que ela nunca foi na Bahia, nunca pisou nessa terra, nem no Brasil, ela não fala nada em português, ela não escutava nada da música brasileira, então tem também como uma prova a mais, né, que mostra que, de verdade, a arte reúne, vai além de idiomas, de sensibilidades, de percursos, de dificuldades, de cada quanto a sociedade nos faz pensar que é para dividir, né? Exclusão, assim como, você fala esse seu idioma, então você tem que fazer aquilo, você tem que ficar aí, você faz essa coisa na vida, então você tem que fazer isso. Ou você tem essa, sei lá, orientação sexual, então você tem que, blá, blá. Você é brasileiro, então você é africano, então você... isso tudo, com essa obra também, né, essa colaboração, é uma prova a mais que quer mostrar que não, que a gente é porque a gente se reúne, se encontra e também é complementar na diferença, além das fronteiras linguísticas, de território, de crença, enfim, de tudo que a gente falou até agora. Então, é uma obra homenagem também no sentido da colaboração entre territórios, pessoas e universos diferentes. Conseguiu despertar na alma dela, mesmo não conhecendo o Brasil, ela sentiu, né, de alguma forma, e Sim. deu certo. Que lindo, bem. Deu. As cores, né, eu olhando a capa, assim, é uma cor, não sei como vocês falam, mais quente, né, dá um laranja, né, avermelhado, muito bonito. É como se fosse um pôr do sol, né, olhando de longe a capa Ela nunca tinha assistido um pôr do sol, mas ela fez uma ilustração do pôr do sol, que é essa aqui da capa, e também essa aqui das baianas dançando, que é incrível, parece mesmo lá no Farol da Barra, nas ruas de Salvador. É uma coisa muito, muito doida e muito linda, porque é testemunho que a arte vibra além de tudo que o mundo quer fazer pensar que não. E já que estamos falando nessa questão do sentir, né? Como você enxerga essa união, essa conexão, né, da poesia e da espiritualidade no seu trabalho? Como é isso? Como você sente, a Chiara, poeta, artista, humana, sente essa relação entre espiritualidade e poesia? Para mim, confesso que é uma parte importante, né, do que me nutre. A escrita e a espiritualidade, para mim, estão bastante ligadas. E a espiritualidade, na minha visão, eu gosto muito de Adélia Prado, do poemas dela, e ela diz,
ela diz assim como um parágrafo que eu peguei para um livro que vou lançar logo, onde ela fala sobre o mistério. E ela diz: o mistério ou você adora ou você abre mão. Eu acho isso tão lindo. Então, para mim, a espiritualidade e a religiosidade é um pouquinho como ela explica e desenvolve, né? Essa atenção ao mistério que te chama, que te assim, né, que te leva para mesmo para adoração, para a busca das pequenas coisas, para a contemplação interior. E eu gosto muito do jeito dela de definir a espiritualidade e a religiosidade, porque acho que é o que também eu acredito, me nutre e que dá para sentir também nas poesias e nas pinturas também, no trabalho, até nas oficinas, porque eu sempre gosto de começar com uma vela. Tenho a imagem da vela, a imagem da ponte e a imagem da viagem. São como meus três pilastros. E nessa viagem, né, espiritual que faz ponte, a chama do fogo da criação é também, talvez, o fogo espiritual, que é a coisa mais linda, mais pura, mais profunda da gente, de onde nascem todas as criações, acho eu. Sim. E você falando de Adélia, eu lembrei, ela lançou recente, né, um novo livro dela, chamado Monte das Oliveiras. Eu ainda não tive acesso, foi em agosto, foi lançado no Também. mês de agosto de 2025, né, o ano que estamos aqui. E, nossa, eu fui no Instagram, né, ela mora em Divinópolis, Minas Gerais, é um pouco perto aqui de São Paulo. Eu vendo ela lendo o poema, sabe, é muito mágico, muito belo. Eu te convido a ver a leitura, sentir a leitura dos poemas. E, Chiara, você criou a associação Poemarte, né? Eu Uhum. gostaria que você falasse da associação, por favor. Sim, então Poemarte nasceu há 2 anos. Fundei essa associação com Bianca Zanini, que é uma outra mulher guerreira muito inspiradora aqui em Lausanne, e a gente encontrou no Coral Manga Rosa, onde a gente canta, né? E criamos essa associação para dar um espaço onde a poesia e as artes visuais possam se encontrar e onde as pessoas possam vir, por exemplo, escutar poemas, ler os poemas delas e organizar outros eventos onde a arte visual e a poesia dialogam, como nos meus livros. A ideia mais para frente é também de organizar oficinas, de fazer talvez um festival. Por enquanto, a gente está fazendo um evento cada quanto, com o apoio do Bureau Lausannois d'Intégration, que é um organismo que apoia projetos que trabalham com integração. E então a gente quis dar um espaço que a gente tinha assim, a intuição que estava faltando, porque em Lausanne tem várias coisas de música, de cultura, de arte em geral, mas de poesia não tinha tanta coisa. E como eu vivi vários festivais de poesia no Portugal, e Bianca também, e tínhamos a impressão que, por exemplo, no Portugal, os saraus são muito mais comuns do que aqui, e então pensamos lançar esse bebezinho, né? E esperamos que no futuro possa se fortalecer. Agora, em setembro, daqui a poucos dias, a gente tem o evento de poesia e arte no Centro Sociocultural Pôle Sud. A temática que a gente escolheu para esse evento é exatamente sobre migração, desafios e oportunidades. E aí vamos projetar uns filmes sobre a temática, depois fazer um sarau com poemas inspirados essa temática e convidar as pessoas para vir compartilhar poesias e trocar sobre essa temática. Então é um espaço que vai continuar a caminhar, se desenvolver e esperamos possa sempre mais organizar eventos e criar oportunidades como espaço de encontro entre pessoas que gostam dessas artes e também que têm uma ligação
com a migração, com o mundo, né? Brasil e Suíça também essa troca, esse diálogo, né, enriquecedor também é um ponto de foco da associação. Então, é, então é isso. Então, até desculpa interromper, o Poemarte fica em Lausanne, então. sim. E é todo mês, tem algum evento? Como funciona? Até para as pessoas que moram aí, que queiram conhecer, Sim. é todo mês, tem uma programação, vocês unem o que? É voz, pelo que eu entendi, filme, imagens, estática, pintura, né? Sim, então, é, por enquanto é uma vez por ano e vamos fazer mais nos próximos meses. E estamos avançando a comunicação. Tem a página Instagram, onde dá para encontrar mais informações e sobre o próximo evento também, como vai ser pertinho. Então, quem mora aqui ou quem conhece pessoas que moram aqui já pode convidar para o próximo evento do 16 de setembro. A página Instagram é Poemarte mesmo. E então os eventos são saraus e também projeção de filmes. E no futuro a gente vai desenvolver também oficinas, festivais e mais eventos assim regulares. As oficinas e as exposições, que é o meu trabalho principal, né? Aí acontecem com mais frequência. Eu faço oficina durante o verão, trabalho nos centros socioculturais e com a Fundação da Animação Sociocultural. Aí faço oficina também que dura mais tempo, por exemplo, uma semana de poesia e criação para criança, ou uma semana de poesia e arte visual para criança. E para os adultos, eu faço oficinas que são cada 3 semanas, mais ou menos, de poesia e criação. Tenho ciclos temáticos. Eu fiz um ciclo sobre o surrealismo, um ciclo sobre o dadaísmo. Então, aí as informações sobre esse meu trabalho estão no meu site internet, que é chiaramari.com, ou na página Instagram também, que é a minha página Instagram, que aí é Vitart Chiara. Em sua escrita, há uma forte presença da natureza, memória e ancestralidade. De onde vem esse teu olhar tão sensível em relação ao tempo e temas importantes, né? Como surgiu essa sensibilidade, essa necessidade de trabalhar, seja na poesia, numa pintura, né? Como você trouxe isso? Porque é sua vida, né? Como foi essa decisão, esse sentir? Então, esse contato com a natureza e essa sensibilidade assim mais desenvolvida vem já da minha ancestralidade de criança, porque eu nasci na parte italiana da Suíça, e meus pais, os dois vêm de Vale. Da parte da minha mãe, meus ancestrais são da Vale Verzasca, que é uma montanha bem montanha. As montanhas suíças bem altas, assim como 3.000 metros, que as pessoas vão mesmo escalar e assim, minha ancestralidade era de gente da terra, principalmente do lado da minha mãe, mas meu pai também era da Vale, da outra parte do Ticino, mais do sul, mas os dois, então, me deram, né, e me cresceram assim, nessa paisagem de montanha, de terra, de cultivar as plantas, colher as sementes, os legumes, e agora as pessoas falam assim como consumir local, o bio, essas coisas assim. A minha avó, minha mãe, era a vida delas, porque era a vida delas, É um era... costume mesmo delas, normal, né? Nada Pois de é, motivo, às vezes. pois. Então, eu cresci muito a contato com a natureza. E a sensibilidade também, eu já desde criança teve esse olhar, né, eu sempre gostava muito de olhar o céu, as flores, e enquanto as outras pessoas também estavam no telefone, fazendo outras coisas. Então, é algo mesmo ancestral que eu trago de pequena, e os últimos anos eu redescobri. O Sulali della Libertà começa assim, com um mergulho nas origens, né? Nesse território tem umas poesias que são homenagem a essas vales, e os últimos anos mesmo
eu passei mais tempo, assim, conectada com essa ancestralidade, com esses lugares, e me dei conta que é algo que me faz bem mesmo. E acho que também é algo muito universal, né? É, que o contato com a natureza e os elementos da terra, a pedra, que é muito, muito presente nessas vales, e são pedras enormes, muito fortes, e a água, as árvores, e o ar, que é mais limpo, mais puro, o sol, é algo que, de verdade, faz bem. E as pessoas que moram na cidade, às vezes a gente não se dá conta até que você sai da cidade e você vê, enfim, se dá conta da diferença do ar, da luminosidade. E eu acho que também é algo que a gente pode guardar como pérola de sagesse, assim, que a gente precisa desse contato para também uma sociedade mais limpa, mais equilibrada, e então cuidar desse contato, desse tempo, dessas raízes é algo que faz bem e que precisamos cuidar e redescobrir e seguir, assim, seguindo. A pressão da tecnologia, às vezes uma pressão, uma manipulação até silenciosa, né, posso falar, Uhum. a correria do dia a dia vai nos afastando, às vezes, né, se a pessoa não tiver Sim. cuidado, ela se afasta totalmente do que é necessário, né, é a Uhum. conexão com a natureza, com o Sim. espiritual, então eu falo essas ferramentas de guerra, eu uso aquele Uhum. termo, né, da tecnologia e do corre do dia a dia, você tem que trabalhar, você tem que produzir, vai te desconectando e a pessoa vai ficando menos sensível. Por isso, assim, eu Uhum. falei assim, não, tem que fazer essa pergunta para a Kiara, como, né, foi ela sentir isso, né? Então, tem um porquê veio da sua infância, né? E você não deixou as outras coisas te consumirem, isso é bonito. Tu falou também que canta, né? Como Uhum. é se dedicar também a esse viés da música, né? Que já você liga também à musicalidade. Como, quando surgiu, como foi? Então, mais uma vez, vem de criança já, porque meu pai, ele tem 70 anos agora, ele ainda canta no mesmo coral com que eu comecei a cantar com ele. Então, vem de longe. É, e eu sempre gostei de cantar, então, quando era criança, cantei com meu pai, depois cantei no coral da igreja, e, enfim, tocava guitarra, criança também. A música sempre foi algo como um hobby, uma paixão, e quando eu cheguei em Lausanne, eu dancei por muitos anos várias danças em Lausanne, e em um momento descobri que tinha esse coral Manga Rosa, para mulheres brasileiras, e como eu estava de volta da minha primeira viagem no Brasil e estava com uma saudade danada, assim, como muito mal. Aí eu pensei, talvez eu poderia também cantar para repegar o que eu já sempre gostava de fazer, mas que deixei um pouquinho, e também para nutrir essa ligação com o Brasil, né? E, e assim, matar um pouquinho a saudade. Então, essa parte de hobby vem de aí. E então sempre fiquei desenvolvendo, e os últimos anos escrevendo e também brincando com os idiomas entre italiano, português, francês. Me dei conta que italiano e português são de verdade os meus idiomas, assim como privilegiados, né, em termos de musicalidade e de prazer em escrever, em ler ou performar a poesia. Então daí também veio a parte de projetos musicais ligados a poesias. Aí, digamos, no meio brasileiro em Lausanne, que eu frequentei muito, que ainda frequento, com quem trabalho também com pessoas, ou colaborações assim, culturais, conheci o músico Vitor Carvalho, e aí nasceu uma amizade, uma proposição de colaboração, e ele propôs de arranjar, criar as músicas para minhas poesias Sulle ali della libertà. Então, aí eu pensei, vamos, então, muito bom, vamos nesse projeto. E esse projeto nasceu assim como encontro de universos artísticos e pessoais diferentes,
se enriqueceu de uma outra mulher muito ensolarada e guerreira também, que é a violinista Alba do Bon Kit. E hoje a gente está finalizando o álbum então de música e poesia Sulali de la Libertad, e faz parte dos projetos futuros que é de lançar esse álbum poético musical, que vai ser uma viagem das raízes suíças e italianas até o universo brasileiro, com um universo de liberdade, de leveza, de resiliência que eu defendo e quero promover com o meu trabalho aqui, para as pessoas que vão poder escutar isso em casa, e a gente espera viajar e se sentir mais forte e mais leve. Então, você tem intenção de também trazer para o Brasil. Espero poder assistir, sentir, né? Espero um dia. Claro. Porque eu estou imaginando, né? Que lindo, Asas da Liberdade em um livro, uma poesia. Você trouxe também para a pintura e agora para a música, né? O mesmo Sim. tema, vergendo, né? E também expandiu. E espero que você venha mesmo para o Brasil, vocês, né? O Vitor Carvalho, ele está aí ou ele já está aqui no Brasil? Não, Vitor Carvalho e Alba estão aqui em Lausanne. Sim. Vocês estão em fase, a então, gente espera convites. A gente espera convites. 1000 produtores musicais, poéticos por aí. Se for, a gente vai. Só precisa de um apoio, produção, viu? Dinheirinho para chegar e para a gente se produzir. Mas estamos em fase de finalização. Finalização. De lançamento mesmo, sim. Então, esses são os projetos que você tem no momento, que é Tem os novos livros, sim. Eu vou lançar o Fragmentos de Eterna Imensidão, que é um último livro que foi produzido com a editora no Rio, Planeta Azul, e que também é um livro que une poesia e pintura, mas dessa vez com minhas últimas pinturas, e que quer ser um mergulho nesse doce e frágil paradoxo da força poética, né? Fragmentos, então, pequenininhos, de eterna imensidão. Grande coisa. E aí vai ser português e italiano no mesmo livro, para facilitar a leitura dos dois públicos, né, que me seguem, também para fazer um ponte entre Suíça, italiana e Brasil. E esse livro vai ser lançado também logo, logo, eu acho, primeiro no Brasil, e depois por aqui. E tenho em produção 2 livros a mais, que acho que vai ser para o ano que vem. Parabéns. Chiara, nós já estamos chegando no finalzinho, né, da gravação do podcast, e nesse momento vai ser um jogo de perguntas, né, que eu faço no final do programa, e já começo com a primeira pergunta que eu sempre faço. Essa é uma pergunta para todos os convidados. Se você pudesse estar com algum escritor, também um poeta, quem seria e por quê? Tá? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que eu gostava mesmo de estar com Paul Éluard, porque eu utilizei tanto ele nos meus trabalhos, né, nas minhas oficinas, que acho que seria muito bom poder falar mais com ele sobre essa parte de poesia como resistência, como ele também viveu na época da Segunda Guerra Mundial, e ele se engajou perto dos artistas que estavam perto da resistência mesmo, né, do contra-pouvoir aqui na Europa. Acho que seria ele, Paul Éluard. E um livro? Um livro é A Arte como Experiência, de John Dewey, porque também é um livro, assim como pilar, né, nos meus trabalhos mais escritos, e ele fala da democratização da arte e do fato de deselitizar um pouquinho, porque também no passado foi assim, como tem os artistas, tem o aqui e tem os outros. Aí ele quer promover uma arte como popular e como ferramenta mesmo de transformação democrática. Então, esse livro é muito importante para mim. Uma palavra em português, italiano, vou explorar cada língua que você fala. Vai. Português, italiano, francês, espanhol. Alemão também você fala, né?
Uma Sim. palavra em cada língua que você fala e o significado e o porquê você escolheu. Então, italiano é dolce, porque acho que é doce, né? Dolce, eu gosto muito da sonoridade, assim como dolce é algo muito, muito cocon, assim, muito fofo. E acho que a gente precisa de doçura, então dolce. Em português seria suave, porque é a mesma ideia, mas com uma outra sonoridade. Eu gosto muito também, suave, é muito cocon também. É, em alemão, acho que seria Liebe, que é amor, porque é bastante musical também. Liebe, não tem muita zeta, muita T, muita V, são letras que não gosto muito porque faz mais duro, assim. E, mas Liebe acho bastante musical e é amor também, bonito. E que mais era? Espanhol? Uhum. Talvez espanhol. Talvez vida. Espanhol vida. Isso já Porque, casa também com brasileiro. porque vida. Sim. E poesia é A liberdade. uma cor que representa, se puder usar uma, né, a sua arte. Eu diria principalmente azul, porque tem muito de asas de liberdade azul e porque até os últimos quadros que eu pintei por aqui, azul, ela volta sempre, assim como azul. Um lugar no mundo onde você se sente em sua casa ou se sente muita paz e tranquilidade. Ai, de muita paz e tranquilidade é a Vale Verzasca, aí, o lugar perdido de onde veio minha avó e minha mãe. Um Muita paz. sonho. Um sonho, nesse momento preciso, é acabar os projetos que estão quase a caminho. Quase aí. O meu sonho agora é que saiam, assim, o sonho que Sully de la Libertad vire realidade para o público e também que a associação caminhe mais, com mais eventos. E uma mensagem de forma poética que você deixa para quem está nos assistindo. Aí seria o mundo pode ser poesia. É a sua magia de fazer acontecer. Então, que seja poesia no dia a dia sempre mais, para cada um redescobrir essa força, essa leveza e esse prazer de poder transformar sua existência e assim também mais para frente a sociedade. Porque aí tinha uma música na minha cabeça antes que era, acho que é André Parisi, o cantor, que também fez um álbum, ele fez um álbum muito conectado com a natureza e tem uma música que diz que o movimento, não, o equilíbrio é movimento, vem de dentro para fora e de fora para dentro. Então eu deixo essa musicalidade e circularidade do ser, da poesia que muda a vida e que espero que cada um possa viver sempre mais. Cara, muito obrigada por esse momento, né? Eu gostei muito de conversar com você. Nunca, né, havíamos conversado antes. É uma honra tê-la aqui. E fica o convite, né? Voltar novamente aí para o Brasil, que não sei se você conhece a minha região, a região Nordeste do Brasil, tem muita coisa boa, tem muita poesia de várias formas ali para você explorar. Imagino. E Então, com muito prazer, eu acolho o convite sim, e espero foi um dia uma estar honra aí. também. Muito obrigada, de coração. Obrigada. Eu agradeço você por ter assistido o podcast Pode Ouvir Histórias e Livros. Se você gosta do conteúdo de literatura e cultura, peço que você compartilhe, deixe seu like, deixe um comentário também, para que possamos juntos crescer e divulgar cada vez mais conteúdos importantes aí no mundo literário, cultural e educacional, seja no Brasil ou fora.
Um abraço para todos e um abraço, Kiara. Um abraço.